Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. É o canal Esportes ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar neste exato momento. E também nós estamos pelo canal 525 na NET Claro em Maceió e na Grande Maceió. Nós vamos no programa de hoje, daqui a pouco, repercutir a derrota. A derrota. E ontem o CRB chegou até a maquiar uma possibilidade de conquistar 3 pontos. Chegou a vencer o jogo, está vencendo o Operário, mas no finalzinho a equipe não conseguiu manter o ritmo, principalmente no segundo tempo, e acabou perdendo pelo placar de 3-2. Vamos falar dos preparativos do CSA, que quer se manter no G4 da Série B e vai enfrentar um adversário encardido no próximo final de semana, amanhã, aqui em Maceió. Vamos também falar de corridas, olha, o mundo das corridas de aventura tem crescido bastante. E nós vamos falar de uma ultramaratona que está sendo preparada com muito carinho no dia 13 de março, tá certo? Ela já é uma competição tradicional e nós vamos aqui no programa de hoje trazer informações. A cidade de Piranhas e as outras cidades próximas vão receber também a ultramaratona, né? Canyons Ultramarathon Extreme de 100 km, e nós vamos daqui a pouco conversar aqui no estúdio com Pedro Paes, organizador da ultramaratona. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o canal Esportes pela sua TV Mar. Legal, acompanhe também as nossas redes sociais, dá aquele like, aquele joinha e venha interagir com a produção do programa, trazendo sugestão para a cobertura da sua pauta e divulgação do seu evento. Tenho o prazer de receber hoje o amigo Pedro Paes, ele que é um dos caras que sempre levanta a bandeira das corridas de rua, das corridas de aventura e que vem ao longo dos anos também organizando um dos eventos que acaba sendo mais aguardados, principalmente para o público do sertão e para os alagoanos que gostam do alto desafio, daqueles que gostam de se desafiar. Eu estou falando da Canyons Ultramarathon Extreme 100 km. Pedro Paes, seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Vai ser sempre bem. Vamos deixar de lado o CRB, o CSA, deixar essa resenha de lado de futebol. Pedro Paes, essa é a terceira ou a quarta edição da Canyons Ultramarathon Extreme 100 km, Pedro? Essa é a nossa terceira edição, tá? Aconteceu em 2018, 2019, em 2020 não pôde acontecer por causa da questão da pandemia e nós remarcamos agora para o dia 13 de março, lá em Piranhas, com largada em Piranhas. Como surgiu a ideia de criar uma competição? Você é ultramaratonista, Pedro, já acostumado a correr muitos quilômetros aí, tem muita rodagem ao longo de todos os anos de sua vida, mas como surgiu a ideia de criar ali às margens do Rio São Francisco, contemplando também para a cidade de Piranhas, uma competição desse nível? Olha, na verdade foi um convite que aconteceu de um amigo que mora lá em Piranhas, que também tem pousada e tem outros empreendimentos, que a intenção dele era transformar Piranhas num local onde corridas de ultradistância pudessem acontecer, até porque lá as paisagens são belíssimas, né? Tem muitas opções, até o Canal do Sertão, passando por Olho d'Água do Casado, se for o caso ir para Delmiro Gouveia. Então nós juntamos um pouco da nossa experiência, né? Que eu já corro desde 2006 e há 20 anos eu estou nessa área, e a gente conseguiu formatar um projeto fantástico, e esse ano nós batemos todos os recordes em relação à inscrição, em relação às categorias, assim, estamos extremamente satisfeitos com o resultado já da terceira edição da Canyons. E o que mostra a credibilidade do evento, Pedro, porque se são 3 edições com essa, hoje você comemora o sucesso dos inscritos, das pessoas que se inscreveram de forma antecipada. Se fosse um evento que não passasse talvez a credibilidade, as pessoas não teriam feito antes do prazo. Estamos aqui há quase 2 meses antes falando de não tem mais inscrições, não tem mais, não é isso? Exatamente, as inscrições se encerraram agora no dia 10 de janeiro. É importante comentar essa sua colocação, porque nós tivemos 29 solos inscritos em 2018, 31 em 2019 e só solos agora nós temos 130 solos inscritos. Que avanço, hein, Pedro? 130 solos, dos 130, 12 mulheres, o restante todos homens. Então são 300 inscritos. Né? Esse ano, que o ano passado nós conseguimos inscrever 195, né? Passamos para 300.
e o restante distribuído nas duplas, trio, quarteto e sexteto. Então, realmente, está sendo assim para nós uma alegria fantástica acompanhar esses números, a evolução e a credibilidade, né? Porque você há de convir que uma prova dessa, ela requer uma responsabilidade muito grande, entendeu? Verdade. Nós temos 60 staffs sinalizando todo o trajeto, certo? Para que os corredores não tenham problema de se perder na Caatinga, onde tem algumas bifurcações que gerariam uma dúvida, tem um staff para orientar o corredor para seguir. Então, assim, risco de haver alguém se perder é zero. A importância que a gente dá para a questão da própria segurança do atleta, né? E hidratação e suplementação, enfim, é um pouco da nossa experiência, que a gente também é corredor, né? A gente está de um lado do balcão e do outro lado do balcão, mas a gente está assim, exatamente nesse foco, porque é esse foco que vai fazer, que faz a credibilidade do atleta voltar a trazer outras pessoas, né? Só da Bahia estão vindo 20 corredores, que do ano passado não teve ninguém da Bahia. Bacana. Né? De Pernambuco são 30, de Fortaleza vão vir 25, aqui de Alagoas tem mais de 60 corredores, né? Então estão vindo corredores do Ceará, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Minas, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e Acre. Você tem muitos amigos no mundo da corrida, Pedro, e isso também acaba muitas vezes facilitando o deslocamento e o boca a boca, para que o evento ele tenha essa aceitação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você parou de competir, Pedro. Você era um cara que estava sempre envolvido também nas corridas de rua, faz suas longas, mas como hobby, como paixão durante os fins de semana, no dia a dia, para poder cuidar da saúde. Mas chegou um momento para você, Pedro, de dizer o seguinte: eu preciso decidir. Vou continuar como competidor ou vou passar a ser organizador, ou seja, vou para trás do balcão. Foi isso que acabou também te motivando a aceitar o desafio em realizar, por exemplo, essa outra maratona nos Canyons? Olha, na verdade, eu continuo competindo. Tá? Você continua? Continuo competindo porque a gente incorpora essa situação no dia a dia. Né? E eu me aposentei, eu trabalhava na Caixa Econômica, como todos sabem, já vai agora no dia 15 de março agora, vão fazer 6 anos que eu estou aposentado, então eu posso dizer que eu tenho 100% da minha agenda disponível, claro. Né? O que eu não tinha quando eu estava trabalhando lá na Caixa. Então, essa minha vontade de organizar é uma coisa que eu estou há 20 anos nessa área, já organizei diversas provas de 5 e 10 quilômetros, maratoninha, várias ultramaratonas, trouxe uma maratona para Maceió depois de 30 anos que não existia uma maratona, né? Abriu as portas para essa questão, né? Porque muito se comemora o Ironman, essas coisas, mas a porta da maratona foi aberta por você, né? Exatamente, né? E 6 meses maratonas que a gente também organizou aqui. Então, a gente une a vontade da prática com a vontade de fazer aquilo com amor, porque eu organizo uma prova como se eu estivesse correndo nessa prova, entendeu? Então, eu continuo competindo nas corridas normais, mas fazendo meus treinos, mas também me dedicando às provas de ultra distância. Nós temos a narrativa desse vídeo que você está vendo no fundo, que é o próprio Pedro Paes lá, pegando realmente no cabo da enxada, no meio da Caatinga, junto com o pessoal, para poder organizar e mostrar um pouco do cenário que nós vamos, inclusive, ter o prazer de noticiar o resultado, as pessoas que venceram, os melhores desempenhos, os índices exatamente na Canyons Ultra Marathon Extreme 100 km. Vamos dar uma olhada agora aqui com a narrativa do nosso Pedro Paes. Vamos ver. Olha só, gente, a visão que vocês têm daqui de cima. Então, vocês vão lá embaixo no rio, ó, e depois voltam pra cá. Vê que maravilha. Ó, aqui dá pra ver, tá vendo? Só descida, mas a trilha tá, ó, show de bola, limpinha. Muito show, viu? Olha lá o rio. Maravilha, maravilha. É a Canyons, pessoal, trazendo vocês aqui para superar mais esse limite. Pessoal, aqui ó, estou tirando isso aqui, é muito espinho, para quando vocês passarem, não bater com o rosto aí nesses galhos, tá? Esse é o trabalho que a gente está fazendo de limpeza aqui, para desobstruir tanto o galho que está no chão, como que está em cima das árvores que tem aqui muito espinho, para não bater no rosto de vocês. É isso aí, a preocupação com a segurança do atleta. Estamos chegando aqui já no finalzinho da trilha. São 13h30 da tarde, começando às 7 da manhã.
E vimos limpando devagarinho, verificando todos os detalhes, todos os pontos críticos. E finalmente estamos chegando aqui praticamente no fim da trilha. Muito cansado, mas missão é missão. Vamos embora, que vem a Kenis, 100 km. Show! Pois é, Pedro, agora eu vou dizer uma coisa para você. Diminua um pouquinho, Pedro, na beleza. Porque ali eu me coloquei na situação de corredor. Se eu fosse o cara que estivesse na outra, eu ia parar ali para querer tirar uma selfie, entendeu? Eu ia esquecer a prova, porque temos cenários ali no fundo que contemplam bastante esse envolvimento do esporte com a natureza, né, Pedro? Você escolheu exatamente esse local ou como surgiu exatamente essa trilha? Praticamente assim, um ponto desconhecido. Não é fácil o acesso. Não é qualquer pessoa que chega aí. Essa também tem sido a grande sacada da Ultra, por exemplo? A grande sacada, porque você que está acostumado, é um público diferenciado, que está acostumado com asfalto, com prédios. Então a gente procura escolher uma paisagem dessa, com essa beleza e com a dificuldade do desafio. Porque a sacada é você desafiar, você sair da sua zona de conforto, Sim. Tá? Então, a pessoa que vai para uma trilha dessa, como você fala, dá vontade do cara parar e ficar lá, né? Porque realmente é muito bonita, a Caatinga, Piranhas, esse trecho, inclusive, para você ter uma ideia, Lampião, antes de Panjica, ele passou por aí. Olha só, Tá. tem toda essa característica Tem histórica. um resgate de história e magia, e uma outra coisa também interessantíssima é que no final dessa trilha tem uma parede de pedra que foram construídas pelos escravos em 1880. Que legal. Está lá preservado. Que legal. Então é resgate de cultura, é resgate de história e superação com uma paisagem, porque são 10 quilômetros de margeando o rio, 10 quilômetros. Então essa paisagem que você está vendo aí é uma das tantas que tem lá de beleza exuberante. E nós temos aí, daqui a pouco nós vamos mostrar outras imagens do local, Pedro. Nós estamos conversando, para quem está ligando a TV agora, com o Pedro Paes, ele que é organizador da Canyons Ultramarathon Extreme 100 km e está nos dando aqui esse prazer de bater um papo muito gostoso a respeito desse envolvimento com a natureza e com a prática de esportes. Bom, a extensão vai ser 100 km, já é claro, né? Já está dizendo aí todo o procedimento. Antes de falar nas modalidades da corrida, Pedro, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades. É natural passar por dentro de algumas propriedades? Como é que foi o entendimento para poder liberar esse espaço para a corrida durante esses 3 anos, já que nós estamos falando de uma terceira edição, Pedro? Por incrível que pareça, esses 100 quilômetros nós não passamos por dentro de nenhuma propriedade. Que maravilha. É tudo trilha desbravada e estradas que ficam entre as propriedades, Sim. Certo? E não precisou dessa autorização. Então é uma prova assim fantástica. E tem inclusive ele passa pela beira do rio, ele chega na cidade de Entremontes, Sim. certo? Passa por Entremontes. Sim. Depois ele chega em Olho d'Água do Casado, entendeu? Corta todas as ruas de Olho d'Água do Casado, inclusive aquela pista nova que asfaltaram agora, sim. que vai até a Praia de Dulce. Então a gente contempla Entremontes, Piranhas e Olho d'Água do Casado. Alguns trechos são trilhas, como isso, que só passa literalmente uma pessoa, e outros trechos têm um pouco mais de espaço, porque são estradas entre as fazendas. Você disse que começou a correr em 2006, né? Correr ou a competir, Pedro? Foi a correr ou a competir? Não, comecei do zero, caminhando, trotando. Em 2006, isso? 2006. E Qual a motivação? Saúde mesmo? Saúde. Única e exclusivamente saúde, eu pesava 110 quilos, né? E eu precisava diminuir. E comecei do zero mesmo, até começar a fazer os 5, os 10, aquela coisa do crescimento do 15. Sim. Depois por 21, fui 42, já corri uma ultra de 85 quilômetros já. E foi a minha maior distância. Pedro, vou te falar uma coisa. 2006 para cá, com esse trabalho no mundo das corridas, é natural, que são 14, 15 anos, né, já envolvidos no meio das corridas de rua, é natural que você passe a ser exemplo, primeiro por ter tido 110 quilos, por ter mudado os hábitos, por ter participado de grandes provas, não só como competidor, mas como organizador, e você acaba também, querendo ou não, sendo uma referência. Já foi referência lá atrás para mim em 2014, porque me espelhava exatamente nas longas que você fazia, e hoje você tem um discípulo também, que é o nosso Daniel, que faz parte da equipe de engenharia da TV Mar e da TV Gazeta, que tem também feito esse trabalho junto
exemplo, as corridas em longa distância, mas muito mais incentivado por você. Via lá o Pedro Paes fazendo as corridas dele e disse, eu vou tentar fazer, e hoje tem sido assim um exemplo para todos nós aqui da TV Mar. Como é que você encara tudo isso? Com essa idade, com essa experiência que você já tem, o fato de ser exemplo para outras pessoas, incentivando a prática de esportes, por exemplo. Como você recebe tudo isso? Olha, eu fico extremamente feliz, porque hoje eu sou um homem com 62 anos de idade, né? Me sinto totalmente realizado na minha vida, graças a Deus, e também me sinto bastante gratificado ao ouvir relatos como esse, porque o Daniel é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, ele mora praticamente vizinho a mim, e foi uma pessoa que também era gordinho, era pesadinho, né? E hoje é um cara que já corre 21 quilômetros com muita facilidade, né? E a partir do momento que você percebe esse movimento positivo de influência, a gente começa a criar o nosso legado. É verdade. Não é? Então, acho que todos nós temos um objetivo de vida e o meu objetivo é influenciar pessoas, é energizar pessoas, é motivar pessoas para a prática esportiva, né? Com responsabilidade, né? Com equilíbrio, com maturidade, com sensatez, mas para mim eu fico assim muito feliz de saber de poder que posso de uma maneira ou de outra, porque sempre que você consegue ajudar alguém de alguma forma, eu acho que você está fazendo um papel. É a nossa missão, Pedro, no final das contas aqui, né? E eu entendo muito bem quando você diz que se sente feliz e realizado, porque a nossa missão é exatamente fazer bem ao próximo. E quando você promove eventos desse porte, quantos inscritos já, por exemplo? 300 inscritos. 300 inscritos. Você está promovendo felicidade para as pessoas. Pode ter certeza disso. E sem você promove felicidade. E sem contar que esses 300, aí leva a esposa, leva a namorada. Então, leva, toda a família, né? A gente espera cerca de 700 pessoas em Piranhas. Toda a família. O cara já aproveita, passa para poder curtir a noite de Piranhas, que é bacana. No outro dia os passeios que tem lá. O evento vai ser no sábado, né, Pedro? Vai ser no sábado. Muito bom, porque o cara já tem um domingo livre para poder relaxar, né? E lembrando que são 21 horas de prova, né? Tem muito tempo, nossa senhora. Daniel, você vai, Daniel, para essa? Vai também? Vai, ele vai. Ele vai solo? Ele vai solo, Não, Daniel? mas ele vai correr somente 30. Ah, sim, 30 tá certo. Boa, Daniel, que já é um avanço, né? Daniel tá desde 2000 o quê? Desde 2016, Daniel? Desde 2016 começou a correr, vai para 30 quilômetros, né? Então, e outra coisa, muito prudente, viu, Pedro? Que eu acho que o grande erro de quem começa a correr, inclusive eu, quando comecei a correr em 2014, comecei a correr. Corri em janeiro uma prova que a ABS organizou e quando foi em outubro já estava numa meia maratona em Pernambuco, totalmente despreparado para uma meia maratona. Essa queima de etapas acaba também deixando muita gente que tinha todo o potencial para poder continuar praticando a corrida de rua fora por causa desses excessos, Pedro Paes. Perfeitamente. Esse pouco de experiência que eu tenho de 2006, eu digo que o ideal é que você suba cada degrau no seu tempo correto. Não adianta você fazer 5 km e com 60 dias querer fazer 21 km porque acha bonito uma meia maratona. O caso do Daniel é esse, eu passei várias planilhas para ele se preparar, mas sempre assim, ele começou do 5, depois ele foi para o 10, depois ele fez um 12, fez um 15 e fez um 21 na semana passada, que ele está pronto para correr 30 km. Entendeu? Então, o importante de quem começa de forma aleatória ou informalmente ou é iniciante, ter esse cuidado, né? De ir subindo cada degrau até para evitar lesão, entendeu? Enfim, esse critério é muito importante. É muito importante. Vamos voltar daqui a pouco a falar exatamente da Canyons Ultramarathon Extreme 100 km, que o nosso Pedro Paes é o organizador, está conversando com a gente aqui no dia 13 de março. Não é? Esse evento será realizado, a largada será na cidade de Piranhas, mas vai passar por várias cidades. Quem está acompanhando a entrevista desde o início, ele já citou inúmeras cidades aqui. E outra coisa, no meio da Caatinga, sem nenhum tipo de envolvimento com esses prédios, a diferença também, Pedro, em cima de tudo isso, não é? Eu acho que quem corre, por exemplo, em asfalto, o que é que acaba se deparando como dificuldade quando vai, por exemplo, para uma trilha como essa? Muitos acham nada é a mesma coisa, ou correr em asfalto é pior por causa do vento. Você tem experiência, porque você já viveu os dois lados. Fala um pouquinho qual é a dificuldade de quem corre em trilhas como essa, trilhas praticamente inexploradas. Excelente a tua pergunta. É completamente diferente, né? O trail run, que é a corrida em trilha, ela comprovadamente exige quase que 30% a mais do que você correr no asfalto. Por quê? Porque a partir do momento que você enfrenta um chão de terra desse, que tem hora que tem um cascalho, tem hora que tem areia, tem hora que tem barro, né? Inclusive a própria percepção e a técnica da pisagem no terreno, né? Eu tive o cuidado de fazer vários vídeos e nós temos um grupo do WhatsApp dos inscritos, onde nessa trilha do Rio tem 6 pontos
que os corredores têm a obrigação de passarem caminhando. Olha só. Porque tem muitas pedras, tem alguns penhascos, você não pode querer passar correndo num lugar desse, que uma topada numa pedra dessa, Pode você se provocar um acidenta, você machucado, pode né? quebrar um pulso, você pode torcer um tornozelo. Então, Olha que lindo. Exatamente. Então, correr, aqui tem algumas pedrinhas aqui que dá pra... Pensa você passar aqui e levar uma topada numa pedra dessa. Não, com certeza. Tá? Então, que cenário, Pedro. Não, que cenário. aí Que cenário, fantástico. Pedro Paes. É fantástico, entendeu? Então, essa questão do tipo de solo, ele tem interferência sim. Tem que ter muito cuidado, prestar atenção para evitar acidente. Mas o cara chegar num lugar desse e ver uma coisa dessa... Pedro, eu vou dizer um negócio a você. Que vai ter de gente parando para fazer selfie nesse mirante aí. E aí eles passam 5 horas da manhã com o sol nascendo ali em cima daquela montanha. Ele nasce exatamente ali. É uma paisagem que é indescritível. Olha pra aí. E ele sobe aquela escadariazinha ali em cima, ó. Sobe também. 365 degraus. Você, meu amigo, olha aí. Meu amigo. Olha, você que está acompanhando aqui o canal Esportes hoje. Olha só. Olha a besteirinha. O cara tem que estar bem. Daniel, tem que estar bem, viu? Tem que estar bem. Tem que estar bem pro negócio aí. O Pedro deu uma de Selva. Um abraço pro nosso Selva, ultramaratonista também, tá sempre acompanhando. Mas, Pedro, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quem não fez a inscrição perdeu. Perdeu essa oportunidade com esse envolvimento. Acho que 2021 vai ser um ano marcado e vai consolidar muitas coisas. Mas eu gostaria que você realmente passasse exatamente essas questões para 2021. Quando você pretende fazer a próxima edição? Eu sei que todo o calor está sendo envolvido para essa de março. Você pretende fazer uma outra em 2021 ou somente em 2022? Quem não se inscreveu perdeu essa oportunidade. Olha, veja bem, agora em 2021 não tem como acontecer uma outra prova, porque Piranhas ela tem algumas características envolvendo as estações do ano, aonde eles passam por um trecho que se fizer no inverno você não consegue passar porque tem muita água, tá? Então, o que acontece? E queria aproveitar também a oportunidade de lembrar que nós temos o apoio da Prefeitura de Piranhas, o apoio da Prefeitura de Olho d'Água do Casado, aqui em Maceió, o nosso parceiro o Sindicato de Hotéis, que é um grande parceiro nosso. Legal. Estou citando esses nomes que a gente não pode deixar passar em branco, porque, entendeu? Tem que citar. E dizer o seguinte, que para 2022 nós temos outros projetos lá em Piranhas e tem um projeto lá que eu quero colocar em prática, se tudo der certo, que ela vai ser comparada com a Battlewater, que é uma prova que existe no deserto do Atacama, e se eu fizer essa prova onde eu quero fazer, ela vai ser a única prova do Brasil com esse nível de exigência. E essa prova da Canyon, aproveitando a oportunidade, é a única ultramaratona no Brasil, no bioma da Caatinga. Olha só. Tá? Porque você passa... Do Brasil. Do Brasil. Na trilha do Cangaço, veja só. Fantástico. Poxa, Lampião passou por aí, cara. É uma história, um resgate de cultura. Repara para isso aí. Veja só que paisagem fantástica, entendeu? Então, é muita coisa bonita, muita coisa envolvida que a gente separou com carinho essa oportunidade. Ô Pedro, vamos falar daqui a pouco das premiações, tá certo? Você que vai fazer o programa junto comigo hoje, mas você aqui torce pro CSA, né? Sim, senhor. Né? Sim, senhor. Ontem o CSA, vamos dar uma quebrada aqui justamente com o Pedro, falando um pouquinho de futebol também, já que o Pedro gosta, né, de futebol, é torcedor do CSA. CSA ontem perdeu para a equipe do Operário, né? Aliás, CSA não, desculpa, o CRB, desculpa. Essa confusão de CSA e CRB jogando todo dia provoca bagunça, tá certo? Eu vou fazer direto esse material hoje com o Pedro Paes, vou fazer direto esse material. O CRB jogou ontem contra a equipe do Operário do Paraná, tá certo? Então nós vamos trazer agora como foi esse jogo, para a gente dar aqui uma refrescada juntamente com o Pedro Paes. Na volta nós vamos continuar falando da Canyons Ultramarathon Extreme 100 km. Vamos lá, vamos ver como foi. Bola rolando, começa a 35ª rodada da Série B. Autorizado, Ricardo Bueno rolou para o Waller, soltou a bomba, a bola passa à esquerda. Está numa primeira tentativa. Vamos ver a tentativa aqui do chute cruzado do Yuri. Espalma o goleiro, deu rebote. Gol do CRB. No rebote. Vamos ver o lançamento, a bola vem viajando na segunda trave, passa essa bola. Pablo Diego engatilhou, arriscou o chute na trave. Quase o 2-0, insiste o CRB. Vamos ver o Marcelo, bate na bola, levanta com efeito. Roller bateu, jogou sobre o gol.
Vamos ver lá o Marcelo na cobrança dessa falta. A bola viajando para a área de cabeça. Mandou o Ricardo Bueno e jogou pela linha de fundo. Vai para dentro da área. Tenta o desvio. A bola passa muito perto. Bola lançada. Opa, esqueceu a bola e perdeu tempo, Pablo Diego. O jogador de força dá um tapa e corre atrás. Que drible, porra! Tu sabe driblar, cara? Puxa agora o contra-ataque ali por dentro e faz a abertura pro Yuri, invadiu, Yuri bateu! Frente, recebe Yuri, devolveu, Pablo Diego furou! Olha o Pedro, quem ganhou, cruzou, Marden soltou! Gol do Operário! Alex Silva empata o jogo aos 46 minutos do primeiro tempo. Bola rolando. Vai o Wesley, perna direita, bateu colocado. Para colocar o CRB de novo em vantagem, o torcedor regatiano vibra. 2 pro CRB, 1 pro Operário, Serginho. Agora é o Gum, quem tira, a bola desvia, dá um tapinha na bola o Edson Marden. Chegou no Oller, escapuliu, girou, o Oller bateu! E a bola passou com muito perigo. Olha a bola que cruza, chega no Schumacher, ajeitou pro chute, colocado, golaço! Na batida de primeira, chapou a bola. A bola sobra pro Oller, bateu pro gol! Alex Silva cruzou, a bola desviou. Ricardo Bueno! Gol do Operário, é a virada do Fantasma! Vamos ver o Ricardo Bueno, engatilhou, bateu, Edson Marden para espalmar. Foi assim que o CRB perdeu mais uma partida na Série B e deu adeus matematicamente às chances para aqueles que ainda acreditavam no impossível que a equipe pudesse subir. Não vai, apenas permanecer na Série B. Vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouco, no último bloco, nós vamos continuar conversando aqui no estúdio com o Pedro Paes. Vamos falar, sim, de um evento importante em Piranhas. É logo depois do intervalo. Voltamos já. Mas nunca não passei, né?